ok? Eu espero de coração que sim, e aqui estamos nós para mais um mistério aqui nas nossas sextas-feiras. Já quero começar esse vídeo pedindo para que tu confiras a tua inscrição e se o teu sininho está ativado para receber todas as notificações. O vídeo de hoje é mais um pedido do Benevides. Muito obrigada, Benevides, por trazer pautas tão incríveis e interessantes aqui para o canal. Bem, o vídeo é sobre o Anel Amaldiçoado de Rodolfo Valentino, que foi um grande ator, uma grande estrela de Hollywood. E eu tenho uma paixonite por Rodolfo Valentino desde os meus 16 anos de idade, quando eu vi pela primeira vez o filme O Sheik. Eu vi esse filme e me apaixonei. O nome dele, eu acho que é Rudolf, né? Mas eu falo Rodolfo, eu dou uma brasileirada, eu vou tentar me controlar, me policiar para falar corretamente, mas me deem um desconto, porque eu falo Rodolfo. Foi o primeiro sex symbol de Hollywood, o primeiro artista pop. Ele era muito popular e, assim, muito desejado. Ele era o crush de todo mundo. Agora, olha que eu vou ter que ler, porque além de ser um nome muito extenso, a pronúncia, né, não ajuda. Mas olhem só, o nome de Rodolfo Valentino era Rodolfo Alfonso Rafaelo Pierre Filbert Guglielme de Valentina Dantogorgia. Ele devia ser um príncipe, né, gente? Porque só pessoas da família real é que tem um nome tão extenso. E ele nasceu em Castellana, eu não sei pronunciar, eu vou deixar aqui, que é na Itália. Ele nasceu em 6 de maio de 1895 e faleceu em Nova York em 23 de agosto de 1926, com apenas 31 anos de idade. Gente, é muito jovem, muito jovem. Como que isso aconteceu? Como? É a teoria que será apresentada aqui nesse vídeo. Ele era muito lindo, muito carismático, ele realmente tinha um poder de atração que justifica realmente ele ter sido o primeiro sex symbol. Eu adoro o filme O Sheik, eu simplesmente amo. Ele é tipo o 365 dias do cinema mudo. Então, eu acho que eu vou trazer uma resenha sobre esse filme porque merece, é incrível. Ele foi o primeiro ícone pop e ele era conhecido em Hollywood como o amante latino, e isso faz pensar no nome do meu tio, irmão do meu pai, irmão mais novo, que é Amantino. Pra mim, sempre, toda a vida, esse nome significou amante latino. Não sei o que minha avó tinha na cabeça quando escolheu esse nome, mas Amantino só pode ser amante latino. Ou ele, Rodolfo Valentino, além de amante latino, também era conhecido como apenas Valentino. Ser conhecido por amante latino já deixa ali bem claro qual era o poder de fascinação que ele exercia na época, na década de 20. A mãe dele era francesa e o pai, italiano, era um veterinário que morreu de malária quando Valentino tinha apenas 11 anos de idade. E ele possuía irmãos, um irmão mais velho, uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Então era uma família razoavelmente grande. Uma das irmãs, infelizmente, faleceu quando criança. Quando criança, Valentino era muito levado, não era muito comportado não, e seus pais com frequência eram chamados na escola lá para, receber as reclamações do comportamento do filho. Ele morou um tempo em Paris e em 1912 voltou para a Itália, mas com a dificuldade de se manter em um emprego, ele foi para os Estados Unidos e foi lá que ele iniciou a sua carreira de grande sucesso. E ele foi muito bem sucedido em sua carreira de ator em Hollywood, conquistou um grande número de fãs e no dia 15 de agosto de 1926 ele tem um mal súbito no Hotel Ambassador, vou deixar escrito aqui. E agora um homem de 31 anos tem um mal súbito. Que mal súbito é esse? O que aconteceu? Ele foi levado à Policlínica de Nova York e lá ele passou por uma cirurgia referente a uma úlcera perfurada. A cirurgia foi bem sucedida e ele pareceu se recuperar bem, mas infelizmente ele teve uma peritonite que se
após 8 dias da cirurgia, ele veio a falecer. Agora me diz como que essa cirurgia foi um sucesso, gente. Peritonite é a inflamação do peritônio, que é a pele que reveste o interior do abdômen e órgãos. Gente, como que depois de uma cirurgia ele tem essa inflamação e dizem que a cirurgia foi bem sucedida? Não foi, alguma coisa de errado aconteceu ali para causar essa inflamação no organismo dele. Mais de 100 mil pessoas foram às ruas oferecer as suas condolências e a atriz Pola Negri desabou em histeria sobre. Tá escrito sobre, mas eu acredito que seja sobre o caixão e janelas foram despedaçadas pelos fãs. Foi um evento muito, muito dramático. E sobre ela desmoronar em histeria, eu acredito que ela tenha sido daquelas de ai, me leva junto, eu quero morrer também, não sei o quê, porque é o que eu imagino quando a pessoa teve um surto histérico, né? Desmoronou em histeria. Não encontrei aqui nesta pesquisa que eu fiz agora, mas como eu disse, eu tenho um crush em Rodolfo Valentino desde os meus 16 anos de idade. E na época, quando eu criei essa paixão, desenvolvi essa paixão por ele, eu também fiz pesquisas naquela época sobre ele. E naquela época eu encontrei informações que diziam que houve um surto de suicídio. Muitas fãs, eita, falei a palavra, não pode falar, mas as pessoas, né, ao saber da morte do galã. A missa fúnebre de Valentino ocorreu na Igreja Católica Romana de, eu não sei pronunciar, vou deixar aqui, e então seu corpo foi de trem para Hollywood e lá ele teve mais uma missa em outra igreja católica, que eu também vou deixar o nome aqui, então presume-se que ele era católico. E aqui já começam as coisas assim que inspiram a certas teorias. A sua amiga e também atriz Juni Mattes, né, eu provavelmente não estou pronunciando corretamente, emprestou a sua cripta, cedeu a cripta que ela possuía lá no cemitério para que o corpo de Valentino fosse sepultado, mas era uma coisa provisória, né? Ela emprestou a cripta. Acontece que em menos de um ano ela também faleceu, e então ela foi também sepultada lá, e até hoje eles estão juntos, lado a lado, nessa cripta. Não tem aqui na minha pesquisa nenhuma indicação de que ela tenha possuído o tal anel, mas também é meio suspeito. Agora vamos abordar o momento em que o anel entra na vida de Rodolfo Valentino. O anel supostamente amaldiçoado é um anel de prata com uma joia semi-preciosa que tem o nome de Olho do Tigre. E parece que quando Rodolfo Valentino viu a joia e quis comprar, o vendedor não queria efetuar a venda, já avisando que o anel era amaldiçoado. Mas Rodolfo Valentino não quis nem saber, queria mesmo comprar, insistiu e acabou comprando o anel. Já em outras partes, em outras páginas que eu pesquisei, diz também que quando Rodolfo Valentino mostrou o anel a um amigo, provavelmente já usando o anel, olha o meu anel, não sei o que, o amigo teve uma visão de Rodolfo Valentino morto e pálido. Eu particularmente acredito nisso, porque em muitas situações da minha vida, que foram situações assim, que foram fortes, que foram momentos impactantes, antes dessas coisas acontecerem, ficava uma aura assim no ar, uma coisa, parecia que algo estava se aproximando, que a gente não sabe muito bem o que. Eu nunca tive uma visão, mas sabe aquele sentimento de que algo está por vir? Acontece, gente. Então, provavelmente, esse amigo dele tinha esse lado mais sensível, mais aflorado e pode realmente ter tido essa visão ou algo semelhante. Acontece que depois de ter posse do anel, Rodolfo Valentino teve os seus primeiros fracassos no cinema, que foram os filmes The Young Raja e The Son of the Sheikh. Gente, esse último, The Son of the Sheikh, provavelmente é a continuação do filme The Sheikh, que é o filho do Sheikh.
O Sheik é um grande sucesso, é um baita filme, muito bom, foi um grande sucesso. Eu não consigo imaginar como a continuação de um grande sucesso pode ter fracassado. Eu já quero ver esse filme, preciso ver esse filme, tenho que encontrar esse filme em algum lugar. Além do filme ser a continuação de um filme de grande sucesso, Rodolfo Valentino não estava com a carreira em declínio, ele era um grande ícone pop, tanto que 100 mil pessoas foram para a rua, cometeram loucuras com o falecimento dele, ele ainda era muito amado, muito admirado. E também tinha apenas 31 anos, não é como se ele já fosse de fim de carreira, que não estivesse mais no seu vigor físico e no auge da sua beleza. Não, ele ainda estava no auge da juventude, da beleza, do vigor físico. Então, o que foi que causou o fracasso destes filmes? Acontece que tempos depois ele falece, né? Usando o anel nas circunstâncias que eu já contei no início do vídeo, que é realmente assim, como explicar, né? Então o anel ficou de herança para Paula Negri, que foi a atriz que surtou lá no velório. Então, de posse desse anel, ela adoeceu. Ela adoeceu subitamente e ficou por um longo período doente, tentando se recuperar, tratando da saúde, até que a sua carreira no cinema também teve um fim abrupto e inesperado. Ela dá o anel de presente para Rus Colombo, porque ele a fazia lembrar de Valentino. E a história de Colombo é assim, fantástica no difícil de entender. Se a morte de Rodolfo Valentino já foi assim uma coisa que tu não tá entendendo muito bem, alguma coisa não tá fechando, a do Rus Colombo é ainda mais sem explicação, assim, lógica. Claro, tem uma explicação, foi tudo investigado, mas tu fica, como que uma coisa dessa acontece? Rus Colombo se chamava, eu vou ter que ler também, porque também é um nome extenso, não tanto quanto o do Valentino, mas vamos lá. Rudiero Eugênio de Rodolfo Colombo. Então, por esse Rodolfo aí, pode ser que seja isso que a fez pensar no Rodolfo Valentino e passou o anel para ele. Ele nasceu em 14 de janeiro de 1908 em Nova Jersey. E faleceu em 2 de setembro de 1934 em Beverly Hills, com apenas 26 anos de idade. Ainda absurdamente jovem. Rus Colombo era um homem bonito, um artista em ascensão, muito famoso por baladas românticas, namorado de uma das mulheres mais bonitas de Hollywood. Ele já era famoso, mas ele ainda estava crescendo mais e mais a sua fama, e então ele morre em um acidente de tiro. Agora me explica, o que é isso? Como uma pessoa morre em um acidente de tiro? O que é um acidente de tiro? Ele fazia apresentações, seus shows, e também tinha um programa de rádio. Ele fazia apresentações numa rádio, e ele era o filho mais novo de 12 irmãos, uma família realmente grande, uma família italiana realmente grande. Só para vocês terem uma ideia assim da beleza, do carisma e da fama de Rus Colombo, Carole Lombardi, que foi esposa de Clark Gable, o galã de E o Vento Levou, ela disse a seu biógrafo que o grande amor da vida dela não foi Clark Gable, e sim o Rus Colombo. Ela estava, assim, saindo de um casamento com William Powell quando ela foi a uma apresentação de Rus Colombo em 1933, e aí foi... não se desgrudaram mais. Foi o início ali de um chamego, uma coisa. Então o cara tinha o borogodó, ele já estava ali na crista da onda. Num domingo, 2 de setembro de 1934... Rus Colombo foi visitar o seu amigo Lessing Brown Jr., eu vou deixar aqui porque eu não devo estar pronunciando corretamente, e esse amigo tinha uma coleção de armas da Guerra Civil. E, bom, eu não entendi muito bem, talvez porque o artigo estava em inglês, e
Não sei, talvez também por eu não ter conhecimento de armas, então fica difícil para mim entender o que estava acontecendo, mas seu amigo Brown disse que ele estava brincando, ele, Brown, estava brincando com uma das armas, de mexer no gatilho, acho que ele estava engatilhando e desengatilhando, e ele tinha também um fósforo na mão, e o fósforo prendeu, não sei onde, ali na arma, e acabou dando uma explosão. Então o Russ Colombo caiu. Agora, presta atenção nesse acidente, nessa morte bizarra. Brown não estava apontando a arma para Russ Colombo e acidentalmente tem esse disparo. A bala ricocheteia numa mesa e atinge Russ sobre o olho esquerdo. Gente do céu, ele foi levado para o hospital e passou por uma cirurgia para a retirada da bala do cérebro. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Se hoje isso já não é assim, né, uma coisa simples, imagine em 1934. E 6 horas depois da cirurgia, ele faleceu. E acontece que no momento em que Russ Colombo foi atingido pela bala sobre o seu olho esquerdo, sua mãe teve um ataque cardíaco e foi hospitalizada. Agora, me explica essa conexão de mãe e filho. É muito forte, é muito incrível. E ela ficou muito frágil, ficou com problemas cardíacos e os irmãos de Russ não tiveram coragem de contar para a mãe que o filho tinha falecido. Ela sobreviveu à morte do filho 10 anos. Ela foi falecer em 1944. E durante todo esse tempo, os irmãos davam assim desculpas, inventavam histórias para não contar que Russ Colombo tinha falecido. Gente do céu, eu não... Então eles escreviam cartas como sendo dele para entregar para a mãe. Eles também faziam reapresentações das apresentações dele no rádio para ela escutar como se fossem atuais. Imagina a trabalheira que deu disfarçarem, ocultarem a morte do irmão. E eu acredito que, de certa forma, ela sabia o que tinha acontecido. Não pode, né, ficar 10 anos sem ver um filho, mesmo recebendo cartas e ouvindo ele na rádio, né? Essa mãe que teve essa conexão ao ponto de ter uma parada cardíaca no mesmo momento em que o filho é atingido pela bala, de alguma forma, sim, ela sabia. Eu não tenho dúvida. Essa é uma das versões que eu encontrei. Tem outras que diz que a mãe dele sofreu esse ataque cardíaco antes, né? Fica aí para vocês decidirem qual versão acreditar, mas a partir daí a fama do anel se consolidou, né? Porque foi o Rodolfo Valentino, Pola Negri e agora Russ Colombo. Bom, então o anel que estava com o Russ Colombo passou para um amigo dele, Joey Cassino, e eu pesquisei sobre ele, mas veio praticamente nada. Vem mais pessoas atuais com esse nome, mas o Joey Cassino, amigo do Russ Colombo, eu não encontrei quase nenhuma informação. As poucas informações são de que talvez ele fosse um gangster, provavelmente ele era um gangster. E, gente, já era muita coisa estranha acontecendo mesmo, daí o anel já estava com a fama. Então ele ficou com o anel, mas se negou a usar o anel até que a maldição tivesse se dissipado. Então, finalmente, ele achou que já era seguro usar o anel, colocou o anel no dedo, uma semana depois ele faleceu. Atropelado por um caminhão. Então o anel foi para o irmão dele. O que eu sei é que esse irmão guardou este anel num cofre, fez muito bem, fique lá, esquece essa coisa, por favor. Mas um ladrão roubou o anel. Um tal de James Willis conseguiu roubar esse anel e é mais um do qual eu não encontrei muitas informações, além disso que eu estou contando para vocês, foi que ele roubou o anel e estava voltando para casa após o roubo e ele disparou o alarme da própria casa e a polícia chegou e o baleou, confundindo com um assaltante. Sim, ele roubou o anel, mas, né, vocês entenderam. E ele estava com o anel em seu bolso. Então o anel foi devolvido
Então, o diretor Edward Small recuperou este anel e ele pretendia fazer um filme sobre Valentino, sobre Rodolfo Valentino, e ele contratou um ator desconhecido, Jack Dunn, para interpretar o galã, e ele passou este anel para Jack Dunn. Pois é. O que será que aconteceu com Jack Dunn, gente? Jack Dunn nasceu em 28 de março de 1917 na Inglaterra e faleceu em 16 de julho de 1930, Estados Unidos, com apenas 21 anos de idade. Gente, muito, muito jovem. As idades só vão diminuindo. John Edward Powell Dunn era um patinador artístico britânico e o seu melhor resultado foi uma medalha de prata no Campeonato Mundial de 1935. Ele era amigo íntimo, que eu acho que na época era a forma de dizer que tinham um relacionamento, eram amantes, de Sonja Henie, que também era uma patinadora. E ela treinava em Londres, também patinadora, e após a vitória dela nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1936, no qual ele ficou em 6º lugar na sua categoria, ele foi com ela e a família para os Estados Unidos e ele participou do show de patinação dela, né? Era uma apresentação, eu não sei exatamente onde, num teatro, não sei, mas ele participou desse como companheiro dela por 2 anos deste show. E acredito que ali também tinha um relacionamento profissional e também um relacionamento íntimo. O relacionamento deles, a ligação entre eles, tanto afetivo como profissional, teve fim quando ela iniciou um romance com Tyrone Power, que também era um gato, né, da época. Então, pouco tempo depois deste fim de relacionamento, Dunn vem a falecer de tularemia. Olha, eu peguei essa informação de um artigo em inglês, então eu não sei se essa doença tem um nome traduzido para o português, mas ela é também conhecida como a febre do coelho. E ele contraiu essa doença ao manusear carne de coelho em uma viagem de caça no Texas. E claro, ele estava de posse do anel. No momento de sua morte, ele apareceu no filme Everybody's Girl. E então eu presumo que o filme já estava gravado e foi lançado quando ele faleceu, né? Isso já aconteceu algumas vezes, a gente sabe até recentemente. E nesse artigo em inglês, diz também que ele já estava escalado para o filme de Edward Small, O Duque de West Point, e estaria disputando o papel de Valentino. Mas muitos outros artigos dizem que sim, que ele já tinha conquistado o papel e já estava até de posse do anel do Valentino, né, gente? Que anelzinho maravilhoso. A partir daí, eu não encontrei mais informações de vítimas do anel Olho de Tigre, mas encontrei sim artigos dizendo que este anel fez mais vítimas até 1960, quando o paradeiro dele foi dado como incerto, né? Alguns dizem que ele está no cofre, em um banco, né? E outros dizem que não, que ele foi roubado e extraviado e deve ainda estar fazendo vítimas por aí, não... Bem, e eu sempre deixo a minha opinião, eu gosto de dar meu pitaco, eu estou inclinada sim a acreditar na maldição deste anel, porque todo mundo que foi proprietário do anel teve um fim bem trágico e de formas bizarras e difíceis de compreender. E faz eu pensar lá no princípio, se o vendedor sabia que o anel era amaldiçoado, por que ele deixava na vitrine? Se ele não tinha intenção de vender. E fez eu também ficar pensando de quem seriam as vítimas anteriores a Rodolfo Valentino. E também, né, me deixa assim com um certo medo, porque esse anel pode ser usado como arma, né? Dá de presente para alguém que tu sabe com certeza que aquela pessoa ali vai ter um fim trágico. Eu acredito, tá? Eu acredito que esse anel tem assim algo de
de maligno nele que afete as pessoas que o possuem. Fico só imaginando quem foi que colocou essa força nesse anel, né? Porque o anel em si é só um anel. Deve ter passado por algum ritual, alguma coisa. Qual era a intenção da pessoa quando fez isso? E deixem também aqui nos comentários se vocês acreditam nessa maldição ou não. Porque eu acreditar, vocês não acreditar, gente, é só opinião. E tudo bem ter opinião, não, sabe? Podemos continuar amiguinhos, né? Discordando, tudo bem, tá? Eu senti em alguns vídeos que quando eu dou minha opinião, às vezes as pessoas ficam um pouco exacerbadas. Gente, não precisa, não tem porquê. Mais uma vez, muito obrigada, Benevides. Este foi um tema, assim, que me fascinou. Se tu já me pediu para fazer algum vídeo, por favor, peça novamente e continue pedindo até que eu faça o vídeo. Antes de terminar o vídeo, como eu já disse, eu tenho essa paixão por Rodolfo Valentino e quando eu me vi apaixonada por ele, eu pesquisava sobre esse ator e naquela época era mais difícil do que hoje, né, ter informações. Mas eu me lembro que eu descobri que um amigo de Rodolfo Valentino comprou um terreno no deserto e chegou para ele e disse: cara, eu acho que eu vou construir um hotel cassino lá naquele deserto. E hoje é Las Vegas. Muito obrigada por terem assistido este vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.